Você confere a partir de agora uma entrevista especial com o Bruno Barino, que é CEO da BlackRock Brasil. Nosso âncora aqui do CNN Money, Fernando Nakagawa, conversou com ele sobre esse cenário de investimentos e o peso da China como um motor global. Ele também falou dos impactos do caso do Banco Master para o mercado brasileiro. Então, na série de entrevistas especiais do CNN Money, agora do fim do ano, a gente hoje conversa com Bruno Barino, que é CEO da BlackRock no Brasil, Country Manager da BlackRock no Brasil. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Queria começar nossa conversa te pedindo um resumão de como foi 2025. Foi um ano em que as expectativas, pelo menos macroeconômicas, no começo do ano estavam mais negativas do que positivas. A gente está terminando o ano como para a BlackRock? Obrigado, Naka. Muito feliz de estar aqui contigo. Uma honra aqui ser entrevistado por você nessa conversa aqui. 2025 foi um ano interessante, né? No mínimo, né? Eu acho que às vezes a gente esquece algumas coisas, até para se proteger, né? Mas a gente começou o ano, se você pensar no câmbio, que é sempre mais sensível para o brasileiro, câmbio a 6 e pouco, gente falando que podia chegar a 8, né? Sim. Então, olha o que está por trás disso, né? Quando você pensa nesse número de câmbio, né? Tudo que vem por trás, né? Então, eu escutei, logo no início do famoso tarifaço, uma coisa que eu nunca esqueci, que a gente estava vivendo um ano e que era mais fácil saber onde a gente estaria depois de 7 anos do que dos próximos 7 dias. Né? Então, isso eu acho que resume muito o que foi. Né? Quando você pega esses dois eventos, assim, acho que resume muito o que foi 2025, né? Foi um ano de extrema mudança, foi um ano de muita volatilidade, mas que eu acho que tanto as economias quanto os mercados começaram a se movimentar e se comportar de um jeito diferente. Acho que se você for olhar depois o que começou a acontecer com os mercados no Brasil e fora, né? Eu acho que o mercado começou a incorporar que a gente ia viver um momento de mais volatilidade, de mais incerteza e de mais mudança. Então, começou a amortizar um pouco esse nível de volatilidade e as coisas começaram a se encaminhar. Eu lembro que logo depois do tarifaço, a gente falando que a economia americana já estava em recessão. Olha que loucura que a gente passou, né? Então, eu acho que foi um ano de extrema mudança. Para nós da BlackRock, foi como negócio, foi um ano transformacional. Aqui no Brasil, foi o primeiro ano que a gente começou a implementar uma estratégia de expansão mais agressiva no mercado local. Quando a gente pensa na BlackRock globalmente, a gente tem uma posição de liderança muito relevante em praticamente todos os mercados em que existem um pools de investimentos grandes. No Brasil, a gente tinha uma posição de liderança em nichos, no mercado de ETF local, no mercado de BDR de ETF, na parte internacional, mas não onde efetivamente existe um potencial de investimento maior, que é no mercado local de investimentos, que, como a gente sabe, tem um foco muito grande em renda fixa, né, pelo bias que o brasileiro tem, né, e pelo nível de taxa de juros nosso. Então, foi um ano transformacional porque a gente conseguiu acelerar muito em várias frentes. A gente teve 25%, 30% de crescimento real do nosso negócio de gestão. A gente conseguiu fazer lançamento de produtos de equities, a gente conseguiu fazer lançamento no mercado local de produtos de renda fixa, a gente conseguiu trabalhar mais próximo dos nossos clientes. Então, foi muita coisa que a gente desenvolveu acelerando o nosso negócio no meio desse nível de volatilidade muito, muito mais elevado, né? Então, foi um ano muito, muito, muito interessante. E esse crescimento no mercado doméstico, Bruno, ele acontece pegando que patrimônio? Qual é essa grana que está vindo para BlackRock e que estava onde antes, pensando nesse mercado em reais? Quando a gente vê, a BlackRock é um negócio no mercado brasileiro que é B2B, né? Uhum. Então, os nossos clientes são os bancos, os multifamily offices, os single family offices, os financial advisors. Então, o nosso trabalho tem sido o quê? Levar para eles solução para que eles vendam para os clientes deles. Então, a gente está conseguindo o quê? Então, quando a gente pega, por exemplo, os financial advisors, os assessores de investimentos, é um trabalho muito forte que a gente está fazendo com eles, ajudando na transição do commission-based para o fee-based. Uhum. É um movimento que começou há alguns anos no mercado americano, no mercado europeu, que aqui está chegando mais forte agora. Eu não vejo como pendular é um ou outro, eu vejo como um complemento, porque não necessariamente é um modelo que é o melhor para todos, mas quanto mais você trabalha junto, a gente tem uma área na BlackRock que é uma área de consultoria de negócios. Que a gente vai no parceiro, a gente vai nos bancos, que são os nossos clientes, a gente vai nos financial advisors, a gente vai no multifamily office e mostra para eles trends globais, como o mundo está evoluindo, como o mercado está evoluindo e como que a gente pode ajudar eles nessa transição.
que a gente leva a solução que eles implementam na base de cliente deles. Então, a gente tem conseguido captar muita coisa fazendo esse trabalho junto com eles, porque depois do produto é consequência, né? Então, eu sempre brinco que a BlackRock tem tanto produto que às vezes o cliente compra até errado, por engano, né? Porque é uma grade de produto tão extensa. A gente chegou num nível de lateralidade, de grade de produtos, de ETFs, renda fixa, cash, alternativos tão grande, que a gente consegue ir de A a Z, né? O sistemático, que eu gosto muito. Então, a gente tem conseguido fazer o quê? Captar recursos praticamente em tudo. Então, esse ano, por exemplo, foi o ano que a gente conseguiu fazer o closing da transação do JP, de infraestrutura, que a gente comprou, e do HPS, de Private Credit. Então, a gente virou um player agora relevante no mercado de investimentos alternativos também. Então, a gente pega, por exemplo, clientes do nosso mercado, você pega os private bankings, ou os multifamily offices, ou os singles, ou os advisors, que eles querem investir no exterior, a gente tem agora uma grade de produtos alternativos, diferenciada, que ele pode investir. Então, vai muito mais, eu acredito muito que, com a evolução do nosso mercado, a gente sempre fala que o alfa de ontem é o beta de hoje, né? Que você vai evoluindo, né? Então, se você está competindo só pelo produto ali na grade, uma hora alguém vai pagar mais do que você para estar na grade, uma outra... Você não pode estar ali no produto só, você tem que estar na solução, no todo, né? Então, tem funcionado muito bem isso, porque você tem outro tipo de relação com o cliente, você tem outro tipo de serviço que você presta, você tem uma continuidade maior, né? E é muito interessante aqui na BlackRock que a gente começa a ver, quando você faz isso, a diferença entre o produto que o cliente compra e o que você vende. Porque tem muito produto que na inércia, depois que você já está lá, você já ofereceu a solução, ele vai na inércia. Ele vai andando na inércia, o cliente já entendeu a solução, o cliente dele já está bem alocado, já está bem assistido, já está com a solução correta, e aí sim você consegue depois complementar aquilo com outras coisas. Que é o que efetivamente precisa de um esforço de vendas maior, que precisa de uma dedicação maior para destravar valor, né? Então, quando você combina esses dois, está dando para crescer bastante. E como que tem sido, Bruno, nessa oferta de soluções de estruturação, de produto para os seus clientes, existe uma criatividade, uma inteligência BlackRock do exterior que você consegue trazer para cá, que é diferente do que está sendo oferecido aqui na Faria Lima? É totalmente. Eu acho que eu tenho o benefício de estar aqui no nosso ecossistema, mas estar conectado numa estrutura gigantesca da BlackRock. Então, eu sempre vejo o seguinte, o que você traz para o mercado que agrega valor, para você não ser mais um? Então, tem os building blocks, que são os padrão, né? Que a gente começou a lançar esse ano agora. É padrão você ter um fundo de cash, um fundo de renda fixa local, para você complementar a oferta dos seus clientes. Então, você não vai falar que você tem um edge fazendo necessariamente isso, mas você tem que ter. Agora, a vantagem que eu acho que um player global tem e que a gente tem que explorar o que eu trago de fora, conectando com demanda que já existe no mercado local, que muitas das vezes as pessoas nem sabem que existe. Então, eu tenho focado muito nisso. O que a gente tem feito? Bom, como que eu trago gente diferenciada para cá para ajudar a gente a atender nossos clientes? Como que eu trago produto, solução nova? A grade, por exemplo, de fundos sistemáticos, os quants, saiu até uma notícia essa semana sobre isso da BlackRock. É impressionante. A BlackRock captou no último... É uma grade de produtos que a gente tem agora, 360 bi de dólares de recursos. Começou 25 anos atrás e que só no último trimestre a gente captou 30 bi de dólares. Então, e é o futuro de gestão. Como que você vai competir com data lakes de 20, 25 anos, que tem 1.200 fatores de decisão, que consegue correlacionar tudo com tudo. Você faz todos os slices possíveis e imagináveis de gestão. Então, quando você pega esse tipo de coisa nova e traz para cá, aí sim você agrega valor, né? Então, e fora os building blocks padrão que a gente tem, né? Porque hoje, o que eu vejo muito em como montar portfólio, as pessoas, por exemplo, quando a gente fala de ETF, a pessoa pensa no ETF como um fundo, como um investimento passivo. Já não é isso, já há um bom tempo. O ETF hoje é usado além de ter os ETFs ativos, quando você vai no offshore, né? Óbvio, aqui no Brasil a gente está evoluindo ainda, provavelmente está na agenda da CVM no próximo ano, você usa o ETF para gestão ativa, na forma que você aloca. Então, é muito mais eficiente. Então, a gente vai trazendo muito disso para cá.
Entendeu? Como que eu ajudo os nossos clientes, por exemplo, a entender a diferença e como que o mundo evolui do commission-based para o fee-based? Como que ele trata os bankers, como que ele trata a evolução da grade de oferta, como que ele trabalha com o cliente, qual que é o sales pitch. Então, você tem que pegar, eu sempre vejo meio que uma missão de um brasileiro tocando um business internacional aqui, independente do business, é trazer coisa nova, inovação, benefício para o mercado local. Eu acho que tem muita coisa que a gente consegue trocar, mas tem coisas, imagina, a BlackRock agora com 13,5 trilhões de dólares de gestão. A gente tem 13,5 de dólares sobre gestão de todas as classes de ativos. A gente tem a maior plataforma de tecnologia do mundo de gestão de ativos, que é o Aladdin e o que vem ao redor. O business de Financial Markets Advisory, que lida com problemas globais de matriz econômica, de otimização de ativos. Eu queria ser até um pouco mais inteligente para ter uma capacidade de trazer uma coisa muito diferente para dentro de cá, mas é difícil. É um canhão muito grande, então eu prefiro pescar dentro do meu aquário e ir trazendo. Então tá dando resultado. Nessa discussão você mencionou 2 vezes esse esforço de mudança cultural ou do pensamento de como o mercado financeiro é remunerado, saindo do modelo de comissão para esse modelo fee-based. O caso Master deve acelerar esse processo aqui no Brasil em termos culturais ou em termos mesmo de demanda do investidor? Eu acho que esse caso do Master, dependendo do cliente, ele pode dar um empurrão, mas eu acho que o caso do Master é mais importante até por outros pontos. Quais? Eu acho que um argumento de vendas não pode ser a proteção do FGC. Eu acredito, eu sempre falo que eu tenho um Opala 79 laranja, que eu comprei quando estava passeando com o meu cachorro. Assim, saí para passear com o cachorro, voltei com o Opala laranja. Foi literalmente assim. Eu sei o que o Opala laranja faz. Eu não posso querer viajar com o meu Opala laranja. Eu sei tudo que o meu Opala laranja faz. Então, eu acho que você pode comprar tudo, mas pelo motivo certo. Então, quando eu vejo esse caso do Master, as pessoas venderam uma coisa errada pelo motivo errado. E o cara comprou o ativo errado pelo motivo errado. Acho que essa que é uma grande reflexão, né? Então, cada um tem um nível de risco diferente. Tem muito cliente que comprou sabendo mesmo que poderia ter esse risco, mas eu acho que o maior ensinamento é esse. E aí eu acho também que, se você pensa em grandes drivers de transformação, eu acho que, por exemplo, um assessor que vendeu esse ativo para o cliente, que muitas das vezes foi o cliente que pediu, não foi nem ele que empurrou ou ofereceu, ele vai começar a refletir mais e falar o seguinte: bom, lembra aquele cara que comprou? Mesmo ele que eu falei para não comprar, ele comprou, ele está reclamando comigo agora, porque acontece assim, né? O cara tomou a decisão, mas ele reclama com o outro, né? Então, não necessariamente é simétrico, né? A consequência, né? A decisão e a consequência não são sempre simétricas, né? Da próxima vez, você só vai falar: não vou deixar. Ou seja, então a gente talvez esteja vivendo um momento importante do amadurecimento e da curva de aprendizado do mercado de investimentos aqui no Brasil. Eu acho que quando você olha para o Brasil, né, ao longo dos anos, eu acho que a gente às vezes esquece o quanto que a população e o mercado evoluiu. Se fala em investimento agora em todas as rodas que você vai. É muito interessante ver. Então, eu tenho muito amigo que não está aqui na nossa bolha, né? Todo mundo fala em investimentos. Hoje o brasileiro consegue fazer investimento por R$50 internacionais. Antigamente era criminoso quem tinha uma conta fora, né? Então acho que o mercado brasileiro evoluiu muito, mas tem um lado de educação que não necessariamente veio junto, né? Hoje em dia você vê nas escolas as pessoas falam. A gente tem um programa de educação muito bom que a gente faz junto com a B3, a gente tem uma série com a Ancord, com uma série de parceiros que já leva educação financeira para a escola desde o início. Eu acho que eu fui ver educação financeira na faculdade, entendeu? Então, eu acho que a gente está na curva de evolução para as pessoas entenderem, porque a pessoa também não pode terceirizar algumas decisões 100% da vida dela, né? E, às vezes, as pessoas colocam a culpa só no gerente do banco, no assessor, ou em quem está ali, não importa, na plataforma. Você não pode terceirizar tudo na sua vida, né? Mas se você vai no médico, você tem um problema, o médico te dá cenários, você decide, né? Agora, você vai na sua vida financeira, você não tem opinião de nada, você não sabe nada. Então, eu acho que tem uma evolução relevante que está acontecendo e que aconteceu no mundo todo. O fee-based, quando a gente trabalha muito, quando, por exemplo, a gente vai nos escritórios de assessoria e nos bancos, mostrar o que aconteceu no mercado americano, que sempre é um trend, né, que vai se expandindo, né? Você vê a adoção do fee-based
gradual ao longo do tempo, porque o assessor começou a ver que, bom, em alguns casos é melhor mesmo me alinhar dessa forma com o meu cliente do que ficando só na comissão. E aí, hoje está mais na faixa de 60% dos portfólios do mercado americano são fee-based. Só que aí continua evoluindo, não para ali, né? Porque aí o fee-based, o cara fala, bom, mas tem um pedaço do portfólio que ele quer fazer sozinho, ele quer comprar um CDB do Banco Master. Tudo bem, não está no meu fee-based, você comprou. Não está aqui no meu quadradinho. Esse meu quadradinho aqui, essa é a estratégia, é assim que a gente faz, essa é a consistência, esse é o objetivo. Aí ele evolui mais uma vez, ele fala, bom, o fee-based, eu uso um modelo da BlackRock. Mas eu não quero só o da BlackRock, quero o parceiro X, Y, Z junta. Ele junta 2, 3 modelos de portfólio. Então, essa evolução está acontecendo agora, live. Se você for olhar, então é muito interessante ver isso, entendeu? E, Bruno, no começo da nossa conversa, você mencionou a surpresa que acabou sendo o ano de 2025 em vários aspectos, nas projeções macroeconômicas, nas projeções dos ativos financeiros, da precificação, por exemplo, do real. Aqui, se a gente olhar, der 3 passos para trás e avaliar esse cenário, a que você atribui esse descolamento da capacidade do mercado financeiro de projetar cenários e a realização deles? Onde é que a gente está errando? O mundo está numa outra velocidade em que os modelos não funcionam mais? A BlackRock tem um cenário que a gente começou a divulgar em 2023, uma visão diferente de mercado, que é saindo dos paradigmas macro normais, comuns, para mega rupturas, que a gente chama. Então a gente vê o quê? Tem fragmentação geopolítica que está mudando tudo. Então quando a gente fala de fragmentação geopolítica, a gente esquece que o que aconteceu na época do nearshoring, logo na pandemia. Sim. Que antigamente tudo era uma questão só de eficiência de custo. Depois virou para a resiliência da cadeia de suprimentos também, na época da pandemia. Então, agora a gente viu o tarifaço, a gente está vendo o mundo, uma série de guerras localizadas. Então, a fragmentação geopolítica está impactando cada vez mais como as economias se conectam. Como você conecta fluxo de comércio, fluxo econômico, tudo foi mudando. A gente vê a transição energética como um driver grande de transformação também, principalmente quando a gente conecta para um outro driver de transformação que a gente vê, que é a inteligência artificial. Então, muda totalmente como que a dinâmica econômica dos países. A gente tem também uma mudança muito grande quando a gente fala do futuro do mercado financeiro em termos de financiamento de projetos e financiamento das iniciativas. A gente só acabou de soltar a nossa visão para 2026, por exemplo. Só a cadeia de AI, até 2030, deve demandar na ordem de 8 trilhões de dólares de investimento. É massivo. E como que você financia isso? Né? Então, tem alguns pontos como esses que a gente vê que é o quê? Eles mudam como que as coisas se conectam. O tema da inteligência artificial, por exemplo, do nosso ponto de vista, ele é mais profundo do que as revoluções industriais, a revolução da máquina a vapor, a revolução da eletricidade, da internet, da era da internet. Então, é muito mais profundo. Então, como que as coisas estão se conectando muda totalmente. E aí a dinâmica econômica muda totalmente e como você toma decisão também. Então, não tem como explicar, por exemplo, pelas formas tradicionais que a gente vê os modelos macro evoluindo, onde você está com um push para o dólar ficar mais fraco, aí o que acontece com o real, onde que está a nossa bolsa? A bolsa está barata, a gente fala, a gente tem um problema no fiscal, mas o investidor internacional ainda vê a bolsa barata aqui. Tipo assim, as coisas não estão se conectando mais, então a gente sempre volta para as teses. Como que a gente volta para esses fatores macro para fazer o processo de investimento? Então, mas para quem, olhando diante desse cenário que você nos descreve, para quem é otimista, me parece absolutamente incrível pensar que a gente está vivendo nessa era. Ao mesmo tempo, para quem é um pouco mais cauteloso, cautelosa, é difícil administrar seus recursos nesse momento. Dá a sensação ali de que você está operando no escuro. Para esse cara que acha que, as métricas ali que eu usava até 10 anos atrás não estão mais funcionando, o que deve mover esse tomador de decisão? Como ele vai tomar a decisão? Então, foi interessante que a gente falou exatamente sobre isso nesse reporte que a gente soltou para o ano que vem, que é como a gente tem que ter uma capacidade de ir ajustando o processo, a alocação, muito mais rápida do que no passado.
Porque investimentos passivos, por exemplo, você simplesmente comprar o S&P não necessariamente vai te dar o upside inteiro de uma estratégia definida que você pode ter numa tese definida num setor, num player. Então você tem que mudar totalmente a forma como você constrói os portfólios. A gente vê, por exemplo, o tema do AI. O tema do AI, na nossa visão, saiu do micro para o macro. Não é um tema de microeconomia mais, é um tema de... Quando você pensa nessa magnitude de investimentos, começa a virar um tema macro. Por quê? Porque ele impacta a cadeia inteira de energia, a cadeia inteira de infra, como as empresas capturam eficiência ao longo do tempo e, junto com isso, como que as empresas se alavancam, que é um outro ponto, né, que a gente tem que acompanhar muito de perto, porque o questionamento todo é uma bolha ou não? A gente não vê ainda como uma bolha, porque quando você compara a receita adicional que os hyperscalers vão ter com o investimento que está sendo feito e com o potencial de geração de novas receitas, a conta fecha. No final, eles conseguem gerar um retorno adicional de 9%, 12% ali que paga o custo do funding. Mas e se não fechar? Que é por isso que você falou a história do otimista e do pessimista, Sim. né? Então, a gente vê muito a forma de construir a diversificação tradicional sem prestar mais atenção nesses shifts mais profundos de como que os fluxos se conectam, é essencial, porque é totalmente diferente. A gente vê o cripto, por exemplo, teve o rally que a gente viu ao longo do ano, essa queda agora no final. Se você tem uma visão só do curto, de tentar fazer o timing, vai perder dinheiro sempre, porque você vai perder o timing da entrada e vai perder o timing da saída. Então, é outra forma de enxergar. A gente vê infra, por exemplo, como um tema meio no-brainer para quem monta uma carteira de longo prazo. Por quê? Contrato já pré-definido, investimento de longo prazo, demanda, é baseado em demanda. Então, voltando no tema da AI, por exemplo, todo mundo tenta comparar o AI com a bolha, né? Toda mudança dessa industrial, quando você volta, ele tem uma bolha na sequência. As ferrovias, eletricidade, todos tiveram bolhas, né? A gente sempre tenta achar no passado uma coisa para o futuro, né? Mas o que acontece? Você consegue mitigar isso avaliando os trends e tentando selecionar melhor quais os players que vão ter o resultado que você quer chegar ou não. Então, é um nível de dinamismo, de conectividade totalmente diferente. Olhando para essas mega tendências, você já falou de AI, você já falou de um pouco de infra, né, em várias respostas, também dessa questão geoeconômica com as tarifas. Você não falou de China. O que a BlackRock vê na China atualmente? Olha, a China é um grande motor de crescimento global para todos os países, né? E esse é um ponto que a gente acompanha também muito de perto, porque tem uma outra mudança que eu não falei, que é o quê? O envelhecimento populacional nos países desenvolvidos é na China. Então a China, até 2040, vai perder uma Bélgica e uma Itália junto na população economicamente ativa. Então, a gente gosta muito de voltar nesses shifts estruturais, porque dependendo de como esses fatores macro evoluírem, tudo muda junto. Então, como que você compensa, por exemplo, na China, o envelhecimento populacional, os desafios que existem no mercado imobiliário, no mercado de crédito, esses que todo mundo acompanha, de manter o nível de crescimento que eles têm, e uma população economicamente ativa decaindo. Porque, tradicionalmente, uma população economicamente ativa decaindo quer dizer um crescimento econômico menor, um gasto, né, social maior. Então, toda a evolução da tecnologia que pode levar ao aumento de produtividade tem o potencial de compensar essa queda da população economicamente ativa no crescimento do PIB, né? Então, a gente acompanha, eu acho que o tarifaço foi um momento, como eu vou dizer, interessante de acompanhar um outbidding um outro, e depois un outbidding, não sei nem se existe essa palavra, mas eu acho que eu volto muito na questão da China. Tem os desafios estruturais que a gente vê, mas eu vejo muito em relação à China o ponto inicial, que era de geopolítica. Como que os países vão se reconectar e com que condições? Entendeu? Então, eu acho que uma visão mais macro dos países, de como você se posiciona com essas mudanças, que vai
redesenhar esse tabuleiro. mundo, esse tabuleiro. Estados Unidos agora se voltando mais para a América Latina, né, como o Trump anunciou agora, a tensão com a Venezuela, então esse tabuleiro todo muda totalmente. Bruno, a gente já falou muito do exterior, dessas grandes tendências, eu queria voltar a falar de Brasil. Hoje, qual que é a grande dúvida do cliente gringo BlackRock sobre a tua operação, sobre o Brasil, sobre este mercado? O gringo volta sempre para o fiscal. Mas eu acho que a preocupação do gringo com o fiscal não é tão relevante quanto é para o investidor local. Eu sempre trabalhei em empresa internacional e eu sempre vi que eu tive o privilégio de ter essas duas visões no meu dia a dia, né? E eu sempre vi o quê? O gringo, ele não é tão crítico ou vai tão a fundo em alguns temas que, para a gente, quando a gente está aqui no nosso ecossistema, são os mais relevantes. Então, quando você pensa mais no longo prazo, a gente sempre vai voltar no Brasil o quê? O fiscal, ano que vem, ano de eleição, vai ter mais volatilidade, porque faz parte, né, do processo eleitoral. Mas acho que o gringo tem uma visão mais de longo prazo. Né? Obviamente, se a gente não estiver falando do fluxo de curtinho ali, que é pegar uma arbitragem, né? Mas você vê que continua tendo fluxo para investimento de longo prazo de infra, mesmo com taxa de juros onde está, com custo de hedge. Então, eu acho que o Brasil é um mercado muito relevante quando você pensa regionalmente para ser desprezado. Eu sempre falo isso. Se você despreza o Brasil, é mais ou menos a mesma coisa que você desprezar um continente inteiro, porque você pega o Brasil, depois você vai ao México, que pode ser um proxy, dependendo do mercado, de 25% do Brasil, e depois o restante todo é 25%, né? Então, eu acho que quando você pensa em longo prazo, como montar um negócio, é muito difícil você abrir mão do Brasil. E no que o gringo olha para o Brasil com interesse hoje, o que parece ser uma oportunidade para o estrangeiro? Acho que bolsa em geral é meio consenso que, vendo o nível de câmbio e o nível de preço, tá barata. Eu vejo muita demanda por infra, então a gente fez, por exemplo, a aquisição do business de energia renovável da Vale, então tem muita demanda por infra de investimento de longo prazo. Tem muita oportunidade no Brasil, é um mercado consumidor muito grande, né? Então, investimentos pontuais em AI, em soluções de AI, a gente tem visto, por exemplo, a gente fez agora um negócio de dívida com a Clash, então tem algumas oportunidades dessas, e agora a questão é, quanto mais rápido os juros baixar, a questão agora é a velocidade e o terminal, né? Não se vai baixar, né? Quando começa, qual que é o terminal, né? E a velocidade. Mais oportunidade vai aparecer, né? Porque é difícil você remunerar com o nível de taxa. Se você for pensar o nível de taxa de juros onde está, o investimento internacional, que muitas das vezes precisa fazer o hedge cambial, porque o passivo dele, o investidor dele, que é um retorno em dólar, fica difícil, né? Inviabiliza totalmente. A gente vai falar ainda de taxa de juros, mas só para completar essa história do fiscal, na tua percepção, essa diferença de visão, de nível de preocupação, nível de urgência sobre o assunto entre o estrangeiro e o brasileiro, gera o que essa divergência? Gera um ponto de equilíbrio? A gente vai chegar no momento em que as duas visões poderão ser parecidas ou, eventualmente, gera até uma oportunidade de trade-off de visões diferentes? Isso gera oportunidade de fazer dinheiro? Eu tô aqui, sou brasileiro, então eu tenho a visão mais do local nesse sentido do que do internacional. Eu acho que é vital endereçar o problema fiscal. É meio clichê falar isso, mas é igual você gastar mais do que você ganha na sua vida privada, né? Então, o meu ponto de vista é esse. Por quê? Potencialmente, se isso não for feito, o internacional que não está olhando para isso com tanta profundidade, a proporção que deveria, vai ter a consequência lá na frente, né? Então, eu não acho que tem uma convergência, eu acho que dependendo de como evoluir, um vai conseguir antecipar mais rápido ou menos as consequências. Acho que eu vejo mais ou menos desse jeito. Entende? E o debate sobre fiscal ele passa necessariamente sobre as eleições. Obviamente, ainda a gente está muito distante das eleições, mas o fato é que no fim de 2025, eleições já fez muito preço nos ativos. O que BlackRock tem dito para os clientes sobre eleição, como se posicionar, qual que é a melhor estratégia neste momento? Eu acho, como você disse, acho que é muito cedo.
A gente falou muito sobre trade em Tarcísio há pouco tempo, né? As pessoas vão esquecendo, né? Acho que a gente vai passando o tempo, todo mundo esquece. Tava todo mundo falando do trade de Tarcísio tem quantos meses? 3 meses? Aí teve a volatilidade do anúncio do Flávio Bolsonaro, aí abaixou a volatilidade, aí aumentou de novo. Então a gente vai ter que conviver com mais volatilidade. Até porque a gente está falando agora de um processo de eleição que os potenciais candidatos têm que se descompatibilizar em abril, né? Então está muito longe ainda. Está muito longe ainda. E a gente não sabe quem vai, qual vai ser o programa de governo. É muito mais variável na equação que a gente não sabe do que a gente sabe. Então, o que a gente reconhece os clientes é o quê? Vai ter mais volatilidade. Você quer montar um portfólio com mais proteção ou você quer navegar a volatilidade ao longo do período, entendendo que vai passar por isso, né? Então, a gente trabalha muito no horizonte de tempo, na composição dos ativos, para ajudar o cliente a navegar. A gente tem produto para todos os cenários. Então, a questão é como que você customiza e dá para o cliente o remédio certo para navegar. Mas que vai ter muito mais volatilidade, vai. É inegável. Você quer segurar no cinto de segurança, porque o mercado vai ser... Interna e externa, né? A externa não vai reduzir, né? Bom, também. Então, a questão é muito mais essa, entendeu? Por isso que eu falo, voltando à questão do fee-based, o que eu acho que é essencial? Não quanto o cliente paga, porque o preço é relativo, né? Acho que as pessoas às vezes focam no preço e esquecem do valor, né? Então, ele vai falar, o cliente paga 0,5 no fee-based e no commission-based ele paga menos. Tudo bem, mas no fee-based ele tem um retorno, a base de desconto, aí ganhou 10% de desconto no fee-based. Mas se ele tem um desconto, um retorno 10% maior, é 10% acima de 15%. Então, eu não gosto muito de focar na história do fee-based no commission no custo. Eu acho que o mais importante é o quê? Quando você volta para o fee-based, o advisor e o gerente, banker dos bancos, ele tem mais tempo para ter esse tipo de conversa com o cliente. Ele não está no operacional, ele não está operando, ele não está vendendo nada. Ele fala o seguinte, bom, e aí, deixa eu te entender mais, deixa eu trabalhar mais próximo de você, e a sua família, qual que é o sucessório. Uma relação menos desesperada, né? É menos desesperada. Então, eu acho que a forma que a gente vê é o quê? A gente tem ferramenta, solução para tudo, produto para tudo. Eu acho que a gente tem que cada vez mais customizar e entender o cliente lá na ponta, o que ele quer. E dar o remédio certo. Bem, você falou sobre a expectativa de corte de juro. O que está no pipeline que, quando começar a redução da Selic, vai começar a aparecer no mercado? Que tipo de estruturação, que tipo de operação? Vem IPO em 2026? A gente acha que sim, a Bolsa, a gente está há muito tempo sem IPO, né? E o que acontece? A gente tem que ter forma mais eficiente das empresas se financiarem. Um ciclo de crescimento novo tem que vir junto com formas mais eficientes das empresas se financiarem. Então, naturalmente, a redução de juros vai abrir outras janelas para outras oportunidades, ações começam a entrar. Então, a gente vê que sim, a questão toda da questão da taxa de juros, eu vejo muita gente falando que vai abrir ano que vem, eu acho que depende muito do nível de volatilidade, do terminal de juros e de como que os juros vai se comportar. Eu não vejo assim que já é dado que vai abrir 100%. É muito otimismo, na minha opinião, pensar que num mundo que você vai ter mais volatilidade por causa de eleição, você tem que ver como a inflação vai se comportar, de novo, tensões geopolíticas globais do jeito que a gente está vendo, e você vai falar, não, mas legal, vamos abrir na marra a janela dos IPOs. Eu espero que sim. Eu acho que a gente precisa, acho que o mercado brasileiro precisa de mais empresa listada, a gente precisa de mais dinâmica, a gente precisa de fontes mais eficientes de financiamento. Mas eu não vejo assim de forma tão clara esse movimento, não. Ou seja, a gente pode ter um início de ciclo de corte de juro muito mais com resultado e impacto em produto e estruturação em renda fixa do que na Bolsa. Eu imagino que sim. Eu acho que a gente tem que acompanhar, eu imagino que sim. Agora, quando você olha dentro do IB dos bancos, ele tem uma visão do pipeline, né? De empresas que estão lá na fila esperando, né? Então, em alguns casos, eles têm uma visão melhor do que a nossa em relação a isso, né? Porque está lá dentro, né? Está dentro de casa. Claro. Mas eu acho que, por isso que olhando de fora, sem ver um pipeline de empresa ali batendo na porta, eu não vejo que é tão dado assim, porque não existe consenso nem de quando vai começar a queda. Sim. É que eu sempre tento dar um passo para trás para tirar o desejo da realidade, né? A gente tem que separar, né? Eu adoraria. Eu acho que tem que ter.
mas eu não vejo de forma tão clara assim. Eu estava lendo hoje de manhã um relatório sobre projeção de juros, tem banco que acha que é 60% que cai, 60% que vai cair, para mim já não é bom para eu assumir nada. Uhum. Entendeu? Tem um grau de incerteza muito grande aí, né? Então, imagina, a gente está falando do 60% para o início desse, que tem um impacto desse tamanho. Eu não acho, eu não me sinto confiante o bastante para dar um advisory para um cliente com base nisso. Bruno, a BlackRock é uma grande entusiasta de ETFs no mundo e vocês foram responsáveis por abrir essa avenida aqui no Brasil. Me conta um pouco de como tem sido o apetite do brasileiro por esse tipo de produto, tanto do ponto de vista do investidor como do emissor, eventualmente. Como é que tem sido esse assunto? Esse ano foi um ano que eu acho que foi muito importante para o mercado. A BlackRock chegou, agora está com mais de 5 trilhões de dólares em ETFs, né? A gente vê o quê? Voltando na questão do alfa de ontem, o alfa de ontem, o beta de hoje é o ETF. Então, eu acho que o regulador, a CVM, mesmo com os desafios que eles estão enfrentando de staffing, né, de recompor, o colegiado já está no radar de evoluir o arcabouço regulatório para também ter no Brasil os ETFs ativos. Hoje a gente só pode ter os ETFs passivos, né, que fazem o tracking do índice. Voltando de novo na questão do fee-based, o que a gente vê? A base do fee-based é o ETF. Por quê? O fee-based basicamente é o quê? Eu sou uma casca e eu vou te cobrar 50 basis points e dentro eu tenho que ter um instrumento mais eficiente possível para implementar a sua estratégia de gestão, que é o ETF. Então você usa o ETF de forma ativa dentro dessa casca, né, do fee-based, né? Então, quando você olha o movimento desse ano dos bancos, todos já começaram o campo dos sonhos, né? Constrói que eles vão vir, né? Sabe aquele filme? O número de lançamentos de ETF esse ano, com certeza foi o recorde por vários anos, porque todos os players tradicionais e novos entrantes lançaram ETF de tudo, dentro do arcabouço regulatório agora, porque o ETF é a base do fee-based. Então já teve um crescimento relevante aqui no Brasil, acho que vai continuar no próximo ano. No mercado internacional, os ETFs são um dos instrumentos que a gente mais tem investimento de cliente brasileiro globalmente, porque a gente consegue fazer de tudo com tudo. Se você quiser comprar um ETF que investe em software de AI, tem. Que investe na infraestrutura de AI, tem. Você consegue montar uma estratégia muito direcionada com o ETF. Que aí você vai ter a liquidez do ETF, você vai ter a transparência, você vai ter isso tudo, né? Então, eu acho que o mercado brasileiro evoluiu muito esse ano, eu acho que esse trend vai continuar, e o que vai acelerar é o fee-based. No mercado americano, o que acelerou o ETF nos últimos anos, ele veio assim, quando você pega a curva, ele explode. É o fee-based. Hoje, pelos indivíduos, hoje mais de 60% dos ETFs são comprados via os modelos, que é o fee-based. Legal, muito bem. É muito legal isso. A gente conversou com o Bruno Barino, que é o Country Manager, CEO da BlackRock no Brasil. Bruno, obrigado pela conversa. Que 2026 seja de grandes tendências aí para você. Obrigado, Naka. Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado.